Vamos estudar a palavra de Deus juntos. Se você trouxe Bíblia, abra lá em 2 Samuel, capítulo 24. Nós vamos ler verso 1 a 4 e depois do 18 em diante. Amém? Quem achou, diga amém. Se não trouxe Bíblia, acompanha com a gente no telão. E vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: tornou a acender-se a ira do Senhor contra Israel, incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, faze o recenseamento de Israel e de Judá. Disse o rei a Joabe, general do exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e faze o recenseamento do povo, para que eu saiba o número do povo. Disse Joabe ao rei: multiplique o Senhor teu Deus o povo 100 vezes mais, e que os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que se agrada disto, ó rei meu senhor? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos capitães do exército. Saiu, pois, Joabe com os capitães do exército de diante do rei para recensear o povo de Israel. Versículo 18. Naquele mesmo dia veio Gade a Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, e olhando Araúna, viu que vinha ter com ele o rei e os seus servos. Disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, a seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti a eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que a praga cesse de sobre o povo. Araúna ofereceu tudo de graça: os bois, o trilho, os aparelhos. O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo, o preço certo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. E comprou Davi a eira e os bois por 50 ciclos de pratas. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor atendeu as súplicas pela terra e cessou a praga em Israel. Estenda as mãos para o céu, assim, em sinal de rendição a Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Quero começar essa mensagem com uma citação de David Wilkerson. Eu não sei quantos aqui conhecem David Wilkerson. Ele foi pastor da Times Square Church em Nova York, e escreveu um livrinho muito conhecido chamado A Cruz e o Punhal. Quem já leu esse livro? Você não leu, quero recomendar. É uma história linda de fé. Mas ele diz assim: a fé não é tirar você de um lugar difícil, mas mudar seu coração nesse lugar difícil. Deus não está buscando gigantes espirituais, mas sim santos comuns, de uma fé simples, que perderam toda a confiança na sua carne. A eira de Araúna foi o lugar que Deus escolheu para tratar o coração de Davi. E sabe, eu creio que se Davi precisou de tratamento, quanto mais eu e você. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim ele foi enganado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelo seu ego. Sabe, eu creio que muitas vezes eu e você também somos enganados pelo nosso coração. E é na eira que Deus vai tratar a vida de Davi. A eira é o lugar onde nós somos desmentidos. A eira de Deus é o lugar onde o Senhor separa o joio do trigo. A ira de Deus é o lugar onde Deus revela o impostor que existe em nós e trata os nossos corações. Mas o que representa a ira? Que lugar é esse?
Sabe, no passado, no processo que envolvia a colheita, existia esse lugar. A eira era um lugar que ficava normalmente num alto lugar. Ela tinha o chão batido, normalmente em forma circular. E ali, a colheita, as espigas brutas, eram tratadas para que se tornassem grãos prontos para serem levados para o celeiro. E havia um processo, um tratamento todo especial que era feito neste lugar. Sabe, enquanto eu li esse texto, entendi que, de certa maneira, o Senhor estabeleceu um processo semelhante ao que acontecia com as espigas na eira para tratar o coração de Davi. É uma espécie de mapa. Um processo que eu queria te convidar hoje a submeter o seu coração, a deixar Deus revelar o que existe lá dentro. Sabe, eu creio que hoje Deus vai pegar irmãos pelas mãos assim e levá-los à sua eira. Se você deixar, Deus vai tratar seu coração. Quantos querem visitar a eira de Deus? Quantos querem ir nesse lugar? Tem certeza? Amém? Põe a mão no teu coração aí um pouquinho. Fala, Deus, eu deixo o Senhor tratar meu coração. Revela o que o Senhor está vendo. Fala comigo agora. Em nome de Jesus. Primeira etapa, um processo que envolvia a eira, era a colheita. Os trabalhadores iam ao campo com as suas foices. E então, ceifavam ali aquelas espigas, amarravam os feixes e levavam até esse lugar alto, a eira. E de certa maneira, a colheita apresenta para nós um princípio infalível das Escrituras. O princípio da semeadura e colheita. Repete comigo, que eu plantar, eu vou colher. Mais uma vez, o que eu plantar, eu vou colher. São vários os textos da palavra que nos ensinam isso. Em Gálatas 6:7, a Bíblia diz, não vos engane, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A Bíblia vai dizer em Provérbios 22:8, o que semeia a injustiça vai colher males. A Bíblia também diz em Oséias 8:7, o que semeia vento vai colher o quê? Tempestade. O texto começa falando a respeito da colheita. A colheita que Davi provou. E é interessante, no versículo 1, a Bíblia diz assim, tornou-se a acender-se a ira do Senhor contra Israel. Incitou a Davi contra eles, dizendo, vai e faz o recenseamento de Israel e de Judá. Para mim essa palavra tornou, ela é chave. Porque ela fala de um processo acumulado. De problemas que vinham com o tempo. A ira do Senhor, é como se ele estivesse dizendo, olha, o copo transbordou. Sabe, muitas vezes na vida, a gente, junto com sementes boas, semeia coisa ruim também. Davi semeou muita coisa boa. Ele era um homem que amava Deus e isso era aparente nas canções que ele fazia. Ele semeou a adoração verdadeira. Davi era um homem cheio de fé e com a sua coragem, ele deu passos ousados e ampliou os territórios de Israel. Ele semeou fé e sim, colheu conquistas maravilhosas. Davi colheu muita coisa boa. Ele era diligente, empenhado, trabalhador, por isso colheu riquezas, respeito, autoridade. Mas junto com as sementes boas, haviam sementes ruins. Davi também semeou negligência. Ele negligenciou sua família no processo das conquistas e perdeu sua casa. Davi semeou futilidades, semeou autossuficiência, semeou o orgulho. Agora, a peste vem, o problema se estabelece. Porque não importa quem seja, se é um rei ou se é um servo, todos vão colher o que plantarem.
Faça assim com as suas mãos. Eu creio que existe muita semente boa aí, hein? Tem amor sendo semeado, alegria, graça, trabalho, confiança, fé. Você consegue identificar sementes boas nas suas mãos? Mas agora olhe com cuidado. Talvez no meio das sementes boas existam sementes ruins. Ressentimento, amargura, negligência. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes só o tempo vai revelar o que a gente plantou. Eu lembro quando eu casei, eu era muito magrinho. E aí, primeiro ano de casamento, quem é casado aqui? Casamento é uma benção. Amém? Quantos concordam comigo? Se o teu não é, vai se tornar em nome de Jesus. Mas aí eu comecei a comer melhor depois que casei, estava mais feliz, mais alegre. Recém-casada, a mulher quer te agradar todo dia, é uma comida nova, um frango não sei do que, uma carne não sei das quantas. Rapaz, primeiro ano, 3 quilos. Mas aí ela continuou me agradando, segundo ano, mais 3 quilos. E foi mais 2 no outro. Falei, meu Deus, de quilo em quilo, ano em ano, quando eu tiver 20 anos de casado, o que vai acontecer com a gente? Sabe, muitas vezes a gente não se dá conta das pequenas negligências, das pequenas sementes que lançamos junto com as coisas boas. A gente come errado e vai colher. A gente não dorme direito porque quando a gente é jovem, a gente acha que pode tudo, né? Dormir 3 horas, 2, trabalhar, comer de qualquer jeito, não dá nada. Uma hora a conta vai chegar. A gente negligencia a família porque a gente está conquistando, está tão bom. As pessoas estão nos aplaudindo, está dando certo, está tudo indo bem, mas a gente negligencia o tempo com os nossos. E uma hora essa conta vai chegar. Ei, eu não sei o que você tem semeado. Talvez nas suas mãos existam sementes muito boas, mas pequenas sementes que aparentemente são inofensivas, mas com o tempo elas vão trazer a sua colheita. Ei, preste atenção, ei, em nome de Jesus, faça assim de novo com as suas mãos. Pai, eu quero que os meus irmãos enxerguem, Pai. Eu não sei quais são as pequenas sementes que vão trazer colheitas de tempestade, mas eu quero pedir que hoje elas se tornem aparentes nas suas mãos, que hoje eles as enxerguem, Pai, e que eles lancem fora toda semente que não veio do Senhor para a vida deles. Nós queremos colher as tuas bênçãos, a tua graça, o teu favor. Nós queremos tudo o que o Senhor tem para nós. Faz assim em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você ganhou mais 10 anos de vida hoje se aplicar isso. Teve gente aqui que salvou o casamento se aplicar essa palavra. Teve gente que ganhou os filhos hoje porque vai lançar sementes fora. Você crê nisso? Segundo processo que envolvia a eira, era chamada trilha. Esses trabalhadores pegavam os feixes, jogavam ali naquele lugar circular, jogavam todos os feixes, de trigo normalmente. E então começava o processo da debulha. Como é que isso acontecia? Haviam 3 maneiras de fazer isso. Às vezes eles usavam bois. Os bois pisavam o trigo, debulhavam aquilo tudo. É por isso que o livro de Deuteronômios vai dizer que não era para fechar a boca do boi enquanto ele trabalhava, porque o trabalhador é digno do seu salário. O boi podia comer. Deus cuida até dos animais e às vezes a gente não cuida dos nossos que trabalham com a gente. Tem que cuidar bem. Quem quer prosperar aqui na empresa? Abençoa os teus colaboradores e Deus vai te abençoar, amém? Mas olha que interessante, a outra maneira era usando uma ferramenta que era uma espécie de trenó. Era uma madeira pesada, eles colocavam pedras ou lâminas debaixo desse trenó. E então, enquanto os bois puxavam o trenó, eles ficavam em cima debulhando as espigas. O nome dessa palavra era tribulum, que dá origem
a nossa palavra tribulação. Quando os grãos eram mais acessíveis, como o grão de cominho, eles usavam outra ferramenta, que era o mangual. E aí batiam, tá? Literalmente nas espigas. Esse era o processo. Agora, é muito interessante porque na história de Davi, Deus usa provações e resistências para revelar a sua vontade. Sabe, muitas vezes quando queremos fazer algo contrário àquilo que agrada a Deus, ou contrário à sua vontade em nossas vidas, o Senhor manda recados. Isso aconteceu com Davi. Quando ele resolve fazer o censo, primeiro Deus usa o general do seu exército, o comandante, Joabe. Esse homem, apesar de inescrupuloso, ele vai falar: rei, o que você está fazendo é uma loucura. Você vai pôr o exército todo para trabalhar para uma contagem, que isso a gente vai perder tempo e não vai agradar a Deus. Mas Davi não escuta o recado. A gente tem que entender isso também na perspectiva política. Você já pensou, você dá um comando e o seu general não está bem afinado com você? Mesmo assim, ele segue em frente. Depois, a Bíblia vai dizer que essa contagem dura 9 meses e 20 dias. E durante o processo de contagem, o livro de Crônicas, que é o livro paralelo, no capítulo 21, vai contar a mesma história. Ele vai dizer que parte das cidades, das tribos não foram contados. Por quê? Porque havia resistência nos trabalhadores, havia resistência interna. E o que Davi faz? Ele continua forçando a porta. Olha, ele teve 9 meses para se arrepender. E aí o que Deus faz? Deus manda uma peste. E aí ele cai em si. Sabe, muitas vezes nós estamos forçando portas. A gente quer uma coisa e Deus está mandando resistência para falar: ei, não é para entrar aí. Mas a gente quer tanto, a gente está tão inclinado a uma direção, que a gente vai forçando as portas. Eu não estou dizendo que você não tem que ser perseverante, eu não estou dizendo que você não tem que dar passos de fé, mas no meio das provas e resistências, a gente tem que parar e perguntar: Senhor, o que isso representa? Eu estou indo na direção errada. Existem pestes, problemas, sofrimentos, que por vezes vêm e alcançam a nossa vida e são recados de Deus para nós. Esses dias eu fiquei doente mais uma vez e eu parei para perguntar: Deus, o Senhor está querendo falar comigo? Existe algo que eu estou fazendo errado? Você está dizendo, pastor, que toda doença tem a ver com o juízo de Deus? Não. Eu estou dizendo que por vezes Deus quer falar conosco. A Bíblia conta a história de um rei que morreu com os pés doentes, porque ele consultou apenas os médicos e não procurou o Senhor. Procure os médicos, mas procure a Deus. Talvez no meio das tempestades da vida, Deus esteja querendo falar com você. Eu vejo tantas pessoas forçando portas. Alguns transformam pecado em algo justificável. Quantas vezes atendo pessoas que se envolvem com outras pessoas, fora do relacionamento, do casamento, e eles têm boas justificativas para isso. Na verdade, você está forçando uma porta. Mas por vezes, essas decisões, elas não são tão claras. Elas não envolvem com o pecado que a Bíblia já diz que está lá. São situações da vida. E Deus está dizendo: ei, presta atenção. Não é por aí. Eu lembro de uma história que o meu pai me contou que me chamou a atenção. A minha avó, ela tinha muitas doenças, 4 filhos para cuidar, seu marido tinha se abandonado. E o meu pai casa, ele era o filho mais velho. E aí no processo de casar, ele preocupado com a mãe, foi comprar uma casa pertinho da casa da mãe.
vou arranjar um lugar. E Deus falou, olha, esse lugar não é. Mas ele estava tão preocupado que acabou forçando a porta. Ele disse, filho, eu nunca mais faço isso, porque até o telhado da casa caiu um dia. Ei, preste atenção, o telhado está caindo na sua cabeça e você não parou para perguntar por quê. Às vezes Deus quer apenas fortalecer a sua fé. Às vezes Ele está sinalizando para você, você está indo na direção errada. Hoje Deus vai tirar sementes ruins das suas mãos, porque Ele manda os seus servos. Ele traz recados. Quantos querem ouvir Deus? Tá, levante a mão assim. Pai, existem pessoas sofrendo nesse lugar, porque a debulha, ela não é um processo fácil. A tribulação, por vezes, Pai, são apenas provas. Por vezes o Senhor tem recados. E eu quero pedir que hoje os recados de Deus se tornem aparentes, claros para os teus filhos nesta casa, em nome de Jesus. Terceiro processo. Depois que terminava a trilha, começava o que eles chamavam de joeiragem. O que era joeiragem? Agora, os trabalhadores pegavam aqueles garfões assim, ou pás bem largas, e o que eles faziam? Jogavam tudo para o alto. É por isso que a eira tinha que ser num lugar alto, um lugar onde tivesse vento. Porque quando o vento batia, a palha, a folhagem, a sujeira ia embora, e só ficava o grão. Na nossa vida, o vento do Espírito prova o que estamos construindo. Eu acho interessante porque o rei Davi conquistou e construiu tantas as coisas, mas algumas eram só palha. E quando o vento do Espírito vem, isso fica evidente. Quando ele, depois dos 9 meses, se dá conta do que havia feito, a Bíblia diz que o seu coração dói. E ele diz, pequei contra o Senhor. Por quê? Eu estava usando critérios errados. Eu estava fazendo avaliações erradas. Eu estava contando palha. Sabe, o livro de Coríntios eu gosto bastante, porque ele diz que no juízo final, o fogo de Deus vai provar as nossas obras. E vai revelar o que era ouro, o que era prata, o que tinha valor e o que era só palha. Sabe, hoje eu queria que o vento do Espírito soprasse nesse lugar. Você já parou para pensar que muitas das coisas que você está fazendo talvez sejam apenas palha? Quero te fazer um convite, pega a pá aí. Quem vai pegar a pá? Pega a pá. Joga para o alto as coisas. Agora o vento do Espírito vai soprar. O vento do Espírito vai entrar na sua casa. O vento do Espírito vai entrar no escritório onde você trabalha. Sabe o que eu vi aqui? Folhas voando para o alto. Folhas voando. Às vezes estamos tão empenhados, fazendo planos, projetos, gastando a nossa energia, e Deus está falando, isso é palha para mim. Não tem valor. Esses dias o vento do Espírito bateu no meu rosto. Estava tão feliz, terminamos a assembleia semana, vários membros novos chegando. Eu não sei quantos aqui já participaram de uma assembleia, mas é gostoso porque a gente escuta as histórias de quem está chegando. Uma história mais linda do que a outra. Mas na hora que eu estava saindo, minha irmã que está chegando na igreja, ela veio me procurar. Pastor, ela e o marido. Tive um sonho com você, mas foi um sonho diferente.
E eu queria te contar. Eu falei, pois não? E ela falou assim, pastor, eu vi você no escritório. E você estava com pilhas de papel até a sua cabeça. E com uma caneta você suave trabalhava, suave trabalhava, suave trabalhava. E uma voz dizia para mim assim no sonho. Disse para ele fazer bolo de novo. Eu gosto muito dos bolos gostosos que ele faz. Pastor, eu não sei direito o que isso significa, mas eu precisava te contar isso. Mas na hora que ela falou, eu entendi. O alimento na Bíblia muitas vezes tem a ver com a palavra. E até fiquei feliz porque não era um pão requentado, era bolo gostoso. Mas eu entendi Deus falando. Tem muita coisa que você está assinando e fazendo. Faz bolo, filho. Prega a palavra. Ei, levanta as mãos de novo. Você está fazendo o quê, filho? Você está correndo atrás do quê? Joga para o alto. E deixa o Espírito Santo provar. Tem coisa que você está correndo atrás que tem a ver com futilidades. Apenas com conquistas materiais. Quando for provado pelo fogo não vai ter nada. Você está ficando endividado, você está criando problema para a tua casa. Você está trabalhando, correndo atrás de coisas que Deus está dizendo, ei, não é isso. Quantos querem sentir o vento do Espírito hoje? Senhor, sopra nesse lugar. E leva os meus irmãos na direção do teu querer. Sopra, Deus. Mostra o que é palha. E mostra o que para o Senhor tem valor. Mas o processo na eira não terminava aqui. A próxima etapa era separar o joio do trigo. E é muito interessante, esse processo já começava na colheita. Os trabalhadores mais experientes, na hora da colheita, já conseguiam perceber o joio e tirá-lo. Mas quando chegava na trilha, tudo se misturava de novo. Então, eles faziam a joeiragem, o vento batia, a parte do joio ia embora, mas ficava ainda alguma coisa. E aí era um trabalho árduo de separar, procurar e tirar as ervas daninhas. Sabe, dentro de todos nós existe joio. Toda plantação que fazemos existe joio. Ambições erradas, desejos errados. Na verdade, dentro de cada um de nós existe um impostor. O líder Davi, o homem segundo o coração de Deus, era um homem ousado, de fé, humilde. Mas o líder impostor é o que queria acumular vaidades, o que era autossuficiente, o que negligenciava os seus. E sabe, muitas vezes o impostor tem a ver com os nossos machucados. Davi, ele tinha sido o filho rejeitado. Quando o profeta vai na casa dele e pergunta sobre os filhos para ungir um rei, o pai não leva em conta. Quando eles vão para a guerra, os seus irmãos falam que ele é presunçoso. Agora, no tempo de conquistas, de alguma maneira o impostor aparece, querendo torná-las evidentes. Sabe, essa é a história da maioria de nós. Existe um Jacó e um Israel dentro de cada um. Quem lembra dessa história? Jacó era o preferido da mãe, mas queria o apreço do pai. Esaú era o favorito do pai. Isso vai tomando contornos que um dia Jacó entra na tenda do pai vestindo a roupa do irmão, porque ele queria a bênção que ele nunca teve, o apreço do pai. Um dia,
Ele e o irmão estavam brigados. Ele vai tentar se acertar com o irmão. E aí, ele vai para um lugar de solitude. E naquele vale, ele tem um encontro com Deus. E eu acho muito interessante, porque Deus se revela a ele como alguém que está brigando, que está lutando. E essa é a minha e a sua vida. A gente está lutando pelas coisas. Tem um preço às conquistas. Muita gente aqui é batalhadora. Mas aquele homem tinha seus machucados. E então, no meio da batalha com um anjo, Deus pergunta o seu nome. Deus não sabia o nome de Jacó. Por que ele faz isso? Ele está pedindo uma bênção e Deus pergunta: qual é o seu nome? Foi a mesma pergunta que o pai tinha feito dentro da tenda. Naquela ocasião ele disse que era o Esaú, o impostor, o que estava camuflado. Agora ele tem coragem de dizer: eu sou Jacó. O nome significa suplantador, enganador. Sou eu, o impostor. É nessa hora que Deus muda o seu nome. Israel, vencedor comigo. Dentro de cada um de nós existe joio. Eu não sei quais são as suas histórias, os seus machucados. Talvez você foi rejeitado, talvez você foi humilhado, talvez você passou por muitas necessidades. Mas tudo isso traz contornos para um impostor que diante de gatilhos aparece. Eu não sei dizer não por causa das minhas histórias. Eu acumulo por causa das minhas histórias. Eu não sei se você está me entendendo. Mas quando nós deixamos Deus na ira dele tratar a nossa vida, o impostor que existe dentro de nós aparece. Ei, tem gente aqui que cresce um pouco na vida, alcança uma posição, aí o impostor aparece. Sabe por quê? Você viveu dentro de um lar abusivo e você descobriu que falar alto, responder, se irar, resolvia algumas situações. Só que agora você faz isso no momento inapropriado. Aí vem um gatilho no trabalho e o impostor aparece. E aí você é rebaixado. E aí você trabalha. Chega em algum lugar. E o joio que está lá, o impostor que está lá, impede você de chegar a lugares mais altos. Hoje isso vai acabar em nome de Jesus. Hoje você veio a esta tenda e o seu pai está aqui. E ele está perguntando o seu nome. Pare de usar as máscaras. Confesse que existe joio. E o pai vai tratar a sua vida. O último processo na era era a peneiragem. Uma cesta trançada. Eles pegavam o que sobrou. E aí, as pequenas imperfeições, as pedrinhas, a sujeira era tirada. E sobrava grão limpo para ser guardado no celeiro. Hoje eu queria te dizer, Deus vai revelar um impostor, mas Ele vai peneirar você, como fez com Pedro. Na verdade, permitiu que ele fosse peneirado. Depois que tomamos decisões na casa de Deus, vem testes de fé. Isso acontece com Davi. Ele entende que tinha feito errado, ele se arrepende. O profeta vai e diz para ele: ei, vai na eira de Araúna e consagra um altar ao Senhor, uma oferta de sacrifícios a Ele. Ele vai, faz o trajeto, chega na eira, encontra aquele homem, Jebuseu, aquele homem simples, que diz para ele: rei, está aqui a trilha, os bois, a terra é tua, faz o que você quiser.
o impostor podia aparecer de novo. Eu sou o rei. Mas Davi passou no teste. Por isso ele diz: não entregarei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Esta oferta é minha. O impostor sou eu. Quem paga o preço sou eu. Quem põe em ordem sou eu. Ele compra os bois por 50 ciclos de prata. Mas ele não compra só os bois. Se você ler 2 Crônicas, por 600 moedas de ouro, ele compra ciclos de ouro. Ele compra a terra toda. Ali ele constrói um altar ao Senhor. E como ele é aprovado, vem fogo do céu e o Senhor o abençoa. A eira de Araúna se transforma o lugar onde Salomão constrói um templo do Senhor, porque no lugar da nossa restauração, os nossos filhos que negligenciamos, eles reconhecem: existe um Deus que mudou meu pai e que pode mudar a minha vida. Nós ouvimos uma menina falando isso hoje aqui neste lugar, hoje cedo de manhã. Deus hoje te trouxe aqui não para ver um batismo, querido, para pôr um marco na sua vida. Existe um antes e um depois. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Ele vai se revelar neste lugar. Ele está atrás do teu sacrifício. Sabe qual que é o problema? Nós ouvimos a mensagem, nós vamos no apelo, nós choramos, mas nós não pagamos o preço da mudança. Ei, trate os teus traumas, trate o impostor, amarre-o, aprenda como controlá-lo. E quando o teste vier amanhã, você vai subir e subir, porque você vai ser aprovado por Deus. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, em nome de Jesus. Deus tem algo grande para fazer neste lugar. Hoje eu queria te tomar pelas mãos e te levar à eira. Eu passei por este lugar, eu tenho procurado este lugar. Senhor, eu quero colher aquilo que eu plantei. Senhor, eu quero ser trilhado. Eu entendo que provas vieram porque o Senhor quer falar comigo e eu quero te ouvir. Deus me levou à joelhagem, vento do Espírito, vem e mostra o que é palha. Eu não quero perder meu tempo, eu quero ter foco, eu quero andar na direção dos seus propósitos. Mas o Senhor revelou o joio. Existe um impostor que tem tentado atrapalhar. O Senhor me peneirou, mas eu creio. Deus aceitou a minha oferta. Vai haver fogo sobre este altar. Deus vai fazer algo novo. Ei, Deus vai aceitar a sua oferta. O vento chegou na sua casa. Ele vai trazer mudança, transformação, glória revelada. Os teus filhos verão, os teus filhos falarão. O seu marido, a sua esposa, eles vão dizer: o impostor foi embora, foi amarrado. Jesus entrou na minha casa. Ele amarra o valente, ele revela o impostor, ele mostra o que há de errado. Deus quer fazer algo novo nessa casa hoje. Ele quer começar algo em você. Jogue para o alto, avalie o que tem valor. Deus